Vamos falar do Leão. Vamos acionar o repórter Moisés Oliveira. Primeiro, com essa situação entre esporte e também o ex-meia Everton Felipe. Cifras que são consideráveis, decisão ainda na primeira instância. E o Moisés agora explica o que é que aconteceu no dia de hoje. Pois não, Moisés, um abraço. Um abraço, Vibrante. Boa tarde para você, para o Vinícius. Um abraço também ao José Maílson, ao Diego. Vibrante, o fato é que o meia, né, o Everton Felipe, ele se aposentou, né, o ano passado, né, foi uma surpresa. Ele, naquele momento ele deixou claro que não tinha mais condições de jogar. E aí entrou na justiça contra o Sport. E hoje, Vibrante, o juiz da 9ª Vara do Trabalho, do Recife, o senhor Arthur Ferreira Soares, ele deu favorável em primeira instância e condenou o Sport, né, a pagar uma pensão por dano material, que chega ali próximo ali aos mais de 4 milhões de reais, sendo mais exato, 4.619.160, no caso, 4.619.160 reais, em parcela única, por considerar, Vibrante, o ex-atleta tem ali o total permanentemente incapacitado para exercer as atividades de jogador profissional. Esse montante foi calculado em base na idade média em que a decisão considerou como um encerramento de carreira de um jogador profissional de futebol que chega ali, né, aos 35 anos. Além disso, a condenação também determina um pagamento, Vibrante, de 50 mil reais por danos morais e ressarcimento de todas as despesas médicas comprovadas pelo jogador ao longo dos anos. Na soma geral, Vibrante, os valores podem chegar aproximadamente a 6 milhões de reais. É verdade que em primeira instância o Sport pode recorrer, mas em primeira instância o Everton Felipe acabou ganhando, né, tendo aí a seu favor, né, foi deferida a seu favor essa decisão aí na Vara Tribunal, no caso a 9ª Vara Tribunal do Trabalho aqui do Recife. E ele também pode receber, viu, Vibrante, uma indenização no valor de R$ 500.064, né, que corresponde a um ano de salário, pois, segundo a decisão da diretoria rubro-negra, não contratou um seguro acidente obrigatório, que toma como base ali a Lei Pelé, que é do artigo 45, Lei 9.615/1998. Então, agora o Sport ainda não se pronunciou, né? O Departamento Jurídico do Sport, em breve vai ter, sim, né, um posicionamento, mas o fato é que, neste momento, o Sport foi condenado e terá que pagar em parcela única. Agora, como dito agora há pouco, cabe aí, né, o Sport recorrer a essas decisões. Vibrante. Certo. O que eu gostaria de saber, Moisés, é se alguém do jurídico do Sport já se manifestou, já deu algum tipo de declaração, ou por ter saído essa decisão hoje, ainda ninguém falou? Não, Vibrante, ninguém ainda falou, até porque, por todo o tempo também, né, como você bem pontuou, como saiu hoje à tarde, aí vai ter um estudo, né, do jurídico, do Sport, para depois ter aí um pronunciamento, né, vai se pronunciar sobre essa questão dessa decisão. Agora, o Sport, claro que vai se defender e vai buscar aí, né, dentro aí da questão jurídica, de que maneira se defender, né, como está muito claro, né, essa é a primeira instância. A gente sabe que tem a primeira, a segunda, a terceira, então o Sport ainda não se pronunciou, mas deve se pronunciar ou amanhã ou durante essa semana. É uma causa alta, obviamente, né, uma causa de impacto, mas acredito que ainda distante de um desfecho, porque a última instância sobe para Brasília, né, vai lá para o superior, e geralmente, obviamente, que acreditando que tem razão em alguns pontos do processo, geralmente, né, se vai até a última instância. Então, deve ainda, né, obviamente, que se estender esse processo do ex-meia do Sport e do Everton Felipe.
O Sport treinou hoje em um período, 2 períodos. Como é que foi, Moisés? Treinou agora à tarde, Vibrante. Só agora à tarde, né? O Sport está tendo essa semana cheia para treinar, a terceira semana nessa temporada, que o técnico Pepa consegue, né, ter livre, cheia, apenas para trabalhar diretamente ali com os atletas e também recuperar alguns jogadores. Já sabe que não vai poder contar com o Rivera, a gente vem trazendo aqui, o atleta está suspenso e a tendência é que o Zé Lucas, né, seja esse substituto para esse jogo de sábado. E você vai lembrar, e o torcedor rubro-negro também, Vibrante, que no jogo passado, o técnico Pepa, ele mandou a campo uma equipe bem diferente, né? No caso, o esquema tático, né? Ele começou a jogar a Série A com um 4-4-2, jogou a final do estadual também no 4-4-2, mas no jogo contra o Corinthians, ele mudou o esquema para um 4-3-3. A tendência, Vibrante, é que ele retorne ao esquema de um 4-4-2. Por quê? O Zé Lucas deve assumir essa vaga ali do Rivera, no setor na cabeça de área, do Queiroz e Sérgio Oliveira. Esse deve ser ali os 3 volantes do jogo para sábado. E o Lucas Lima deve retornar a esse meio campo. A expectativa, Vibrante, eu recebi informação, é que os atletas, os laterais, estão trabalhando, tá? E aí, querendo ou não, é uma boa informação porque o Sport vem sofrendo, né, com essa ausência de lateral esquerdo, tendo que improvisar ali o Chico nesse lado esquerdo, como também já improvisou até o Hereda no lado esquerdo contra a equipe do Bragantino. Dito isso, Vibrante, a provável escalação do Sport, que deve ir a campo, é claro que ainda tem mais 2 treinos, mas deve ser esse caminho, tá, Vibrante? Com Kaique França no gol, João Silva e Chico, e a lateral esquerda, Dalbert ou Igor Cariús. Um dos dois vai ser relacionado para esse confronto. A lateral direita com Hereda, o meio-campo com Zé Lucas, Duqueiroz, Sérgio Oliveira e o Lucas Lima voltando à titularidade. E no ataque, Vibrante, o Barleta, e há uma tendência que o Paciência acabe sendo escalado juntamente com o Barleta para esse jogo contra a equipe do Fortaleza. Vibrante. Bom, Diego, seria um momento adequado para retornar o Paciência como titular? Para se ter um jogador de referência, eu acho muito pertinente, Vibrante. Até porque o Christian Barleta, ele vem sendo o atacante mais perigoso do esporte e ele rende muito mais pelos lados. Ele pode fazer, sim, o camisa 9. Mas no momento que o esporte precisa de um jogador mais incisivo, um jogador mais driblador, que tem recurso, e o Barleta tem esse recurso, é interessante ele ficar como um segundo atacante e o esporte ter um camisa 9 para iniciar. O Paciência, claro, segue devendo, não veio uma fase, não tem uma fase muito positiva no esporte até então, mas é importante sim, para um jogo contra o Fortaleza, você apostar no jogador. E outra, voltar para o 4-4-2 é fundamental para o esporte. O Pepa não pode inventar de querer colocar um centroavante e sacar um meio como o Lucas Lima. Isso não pode acontecer. Sérgio Oliveira e Lucas Lima se entendem muito bem. O esporte ganha muito na parte técnica e de armação de jogadas com os dois juntos. E que ele não invente, não faça nenhuma solução mirabolante, não pense fazer algum milagre e sacar um jogador tão importante como o Lucas Lima. Para mim o 4-4-2 deve voltar, mas com a presença do Lucas Lima. E se tiver de colocar uma referência, que seja o Paciência de momento. Próximo adversário do Sport joga hoje. Vai estar em campo hoje. O Fortaleza joga, Moisés. Isso. Joga hoje, né, Vibrante? Pela Libertadores, é o Bucaramanga. É isso mesmo, da né, Colômbia. Essa equipe que o Fortaleza joga hoje. E esse jogo é às 11 horas da noite, né? Por conta do fuso horário. A tendência é que, após essa partida, o Fortaleza desembarque direto aqui na capital pernambucana. Ou seja, não vá para o Ceará, né? Então, a gente precisa aguardar. Acredito que a base do time que vai entrar em campo hoje deve ser a base que vai enfrentar o Sport no sábado. Então, a gente só vai ter uma ideia, de fato, depois dessa partida, Vibrante. Ou seja, amanhã, quem vai jogar, se vai ter alguma lesão, sim ou não, porque, de fato, o Fortaleza vem pressionado para esse jogo contra o Sport. Então, o Fortaleza chega para esse confronto, Vibrante, buscando, né, está um pouco desesperado, porque a torcida está pegando no pé do técnico Vojvoda.